Olá, eu sou a Ana e o vídeo de hoje é para vos falar sobre as minhas melhores leituras de 2022 e as minhas piores. E eu agora quero deixar aqui uma adenda logo no início para vocês perceberem uma coisa. Quando eu digo que são as minhas piores leituras, significa apenas que relativamente aos outros livros que li, são as que eu gostei menos de fazer. Não significa que sejam maus livros de todo. E vocês vão se rir aqui com uma transição que eu vou fazer dos piores para os melhores, porque pelo menos na minha cabeça tem piada. Portanto, o que eu tenho aqui para vos mostrar a nível de piores são livros que de alguma forma não me encheram as medidas e portanto podem me ter decepcionado um bocadinho. Eu estava com expectativas para outra coisa e saiu algo completamente ao lado. Portanto, eu vou falar deles um bocadinho e vou explicar o porquê de estarem nos piores e o porquê de estarem nos melhores. Portanto, fiquem por aí se quiserem saber quais são os melhores e os piores de 2022. Vou começar pelos piores porque uma pessoa despacha logo as coisas que não gostou assim tanto, que é para depois poder falar um bocadinho mais sobre os que gostou, não é? E portanto, o primeiro que eu tenho para vos falar é A Herança. E na realidade A Herança é, de longe, o livro que eu menos gostei de ler em 2022. Não significa que seja um mau livro, significa que eu detestei a personagem. É o tipo de personagem que sempre que tem um dilema, alguma coisa que ela não sabe bem o que é que há de fazer, ela pergunta a outras pessoas o que é que eu faço, o que é que eu faço, só a gente lhe diz uma coisa, ela sabe que aquilo é o que ela devia de fazer e depois vai fazer outra exatamente contrária. É exasperante. Portanto, foi de longe o que eu gostei menos de ler. No entanto, vou já dizer, não há aqui nenhum livro que esteja nesta lista de piores leituras que não tenha tido no mínimo 3 estrelas, incluindo um de 4 estrelas. Depois tenho aqui Quando a Noite Cai, de Laurent Petitmangin, um livro que nos mostra aqui um pai e os seus 2 filhos e a forma como a relação entre eles é extremamente delicada depois da morte da mãe. E portanto nós vamos acompanhando aqui um bocadinho o processo de crescimento destas 2 crianças, apesar de não serem já crianças, são adolescentes, um deles já quase no final da adolescência, já em idade de ir para a universidade, e vemos a forma como o pai está a tentar chegar a eles, mas muitas vezes não consegue fazê-lo. E muito disso tem a ver com opiniões políticas e, portanto, há aqui uns saltos estranhos neste livro que eu não fiquei grande fã desses saltos, porque há aqui também umas mudanças de ideias assim muito repentinas, pelo menos a mim pareceram repentinas. Acho que é um livro que é muito interessante para ser debatido em clube de leitura, porque acho que é daqueles livros em que cada pessoa vai analisar isto de uma perspectiva muito pessoal. E eu sei que isso acontece com todos os livros, mas neste, acreditem, é ainda mais pessoal. E portanto vai ser interessante vocês poderem debater este livro com outras pessoas. Para mim não funcionou tão bem como eu esperava que funcionasse, porque eu gosto da temática, relações familiares, luto, mas houve aqui coisas que para mim não resultaram. Depois tenho aqui Juntos, mas pouco, das Christina Lauren, um livro que eu estava à espera de adorar. Eu comecei este livro a pensar, esta personagem sou eu, e depois ela começa a tomar decisões que eu pensei, menina, o que é que se passa nessa tua cabeça? Terapia contigo já. Aliás, esta terapia pode-se aplicar a pelo menos 3 livros desta pilha das coisas que eu não gostei, e portanto este livro não é que tenha sido um mau livro, a história é interessante, mas a forma como está explorado não resultou para mim. A personagem principal começou a tomar decisões então que eu não gostei, não me agradaram. Pronto, é isso. Vou passar para o próximo. Depois, tenho aqui Ready Player 2 e eu vou deixar aqui explícito, eu gostei de ler este livro. O que eu não gostei foi do facto de sentir que ele está um bocadinho mais disperso do que o primeiro e, portanto, eu estava à espera de gostar mais. Este encaixa na categoria de ligeira desilusão, porque enquanto o primeiro tinha uma espinha dorsal, nós conseguíamos perceber claramente qual era, o que ligava era a década dos anos 80, este aqui acaba por ser mais disperso nas referências que faz, tanto a nível de décadas como os gostos da pessoa que nós estamos mais a acompanhar aqui, portanto é uma coisa muito mais dispersa e eu, como pessoa que tem gostos bastante ecléticos, eu perdi-me nas misturas que havia neste livro. No entanto, a forma como as personagens estão a tentar avançar, os easter eggs que estão a tentar encontrar, as coisas que vão aparecendo, mesmo assim são boas. A questão aqui é, lá está, falta esta espinha dorsal que ligava o primeiro volume e que neste eu não senti que estivesse muito bem explorada. Além disso, tem aqui um personagem que tem algumas atitudes que não parecem muito coesas, o que é uma pena, porque é uma personagem interessante, mas é um livro que eu acho que a geração Z, se calhar,
e achar mais interessante do que Millennials. Os Millennials gostaram muito do primeiro, eu posso falar por mim. E este aqui, houve aqui algumas referências mais recentes, coisas que se calhar até me passaram ao lado e que eu não gostei tanto. Depois vamos a mais um livro em que a personagem principal precisa muito de terapia. Faz de conta de Holly Bourne. Se vocês têm visto vídeos onde eu já falei sobre esta autora, eu neste momento estou com uma espécie de relação amor-ódio, porque há livros que eu gostei muito, há livros que eu gostei mas com algum pé atrás. Este livro eu tive vontade na personagem, porque o que ela faz para mim é intragável. Porque alguém que acha que algo está errado e vai fazer exatamente a mesma coisa, só de forma a provar que está errado, mas nem sequer consegue compreender que o que está a fazer é exatamente aquilo que está a criticar, para mim não passa. E portanto foi um livro que até começou bem, que eu achava que estava a explorar muito de como as relações são neste momento, conhecer alguém, a forma como nós pomos algumas expectativas na outra pessoa, a forma como nós queremos levar uma relação, mas depois a Gretchen estragou-me isto tudo. E eu só tive vontade mesmo de, menina, vai para a terapia porque tu precisas muito de terapia e é isso. E de todos os que eu li da Holly Bourne até agora, foi o que eu gostei menos, de longe, porque esta personagem para mim, não. Não. E agora, é o meu 4 estrelas. Portanto, eu dei 4 estrelas e no entanto ele está na pilha das minhas piores leituras. E vocês perguntam-se, como, Ana? Pois, é assim. Ciência do Amor, eu adorei a hipótese do amor, eu gostei imenso de ler e então quando fui para este pensei, ok, vamos aqui mais uma história com as mulheres na STEM, vai ser giro, vai ser interessante, vamos ver quem é o par masculino, tudo bem, até aqui está tudo bem. Gosto da história, as personagens gostei, a Bee tem um problema muito grave, também precisa de terapia, porque esta menina nem que lhe fizessem assim, em Photoshop, uma imagem dela com o rapaz e com filhos e gatos e tudo, ela não ia perceber que ele estava interessado. E portanto, há aqui entraves que eu não consegui perceber, não. Além disso, tem aqui algumas cenas eróticas que eu dispensava porque foram enfiadas a martelo no livro, não fazem sentido, não avança na história, o que é uma pena porque eu gostei mesmo da história, acho que as temáticas são interessantes, gosto da forma como a autora as explora, a forma como consegue pôr aqui coisas importantes e interessantes do facto de haver mulheres ainda a tentarem desbravar caminho em áreas que são maioritariamente masculinas, mas depois há aqui coisas que fazem com que me distraia e que revire os olhos e que pense porquê, e portanto este é um daqueles livros que eu dei 4 estrelas porque efetivamente gostei da história, mas quanto mais eu penso nele, mais chateada fico com o livro. E portanto, vamos ao próximo livro da autora porque eu preciso tirar as temas e perceber se isto vai funcionar ou não, porque estas cenas eróticas aqui enfiadas só porque sim, não resulta. E ela menciona isso nos agradecimentos, que há coisas que foram postas já depois do livro estar pronto. Nota-se, não encaixa. E portanto, acho que é só poético que eu termino agora os meus piores livros. Estes foram os meus piores livros e portanto eu daqui para a frente vou inaugurar as minhas melhores leituras de 2022 e como eu dizia, é só poético que eu comece com a hipótese do amor. Portanto eu termino os meus piores com a Hayley Hazelwood e eu começo os meus melhores com a Hayley Hazelwood. Portanto, hipótese do amor, um livro que eu adorei ler, eu ri, foram tantos risinhos que eu dei enquanto estava a ler este livro. Muitas gargalhadinhas, oh meu Deus, gostei das personagens, há situações que são clichê, que são tolinhas, sim. Podiam acontecer na vida real, sim, faz parte do clichê. Clichê é uma coisa que acontece com frequência. Acontece. É parvo? Pode ser, mas porquê que nós não haveríamos ter alguma parvoíce na nossa vida? E há coisas que são simplesmente fofinhas, há coisas que nós não controlamos, há coisas que outras pessoas fazem com que aconteçam, e é o que acontece neste livro. Temos personagens a levarem a que situações aconteçam porque acham que seriam naturais. Para as personagens é que não eram. Portanto, nós temos aqui um relacionamento falso para tentar que os amigos estejam juntos sem terem qualquer tipo de problemas de consciência por, oh meu Deus, eu comecei a namorar com o ex-namorado dela. E então ela arranja um namorado falso para que a amiga não esteja preocupada com isso. O que acontece é que como a amiga acha
que ela está num relacionamento, há certas coisas que ela depreende que seriam naturais entre duas pessoas e que ela vai acabar por levar a que aconteçam e lá está. Temos aqui situações engraçadas. Eu este gostei muito e não tenho mesmo nada a apontar a este. Depois, vamos mudar um bocadinho os livros que estavam até aqui. Tenho Os Limites da Fundação, de Isaac Asimov. Eu estou a adorar conhecer Fundação. Portanto, até agora, o primeiro livro é mesmo que é um bocadinho mais difícil de acompanhar, porque tem saltos temporais que são difíceis de acompanhar, mesmo a nível de história. No entanto, todos os livros que vêm a seguir são fantásticos. E eu adorei Os Limites da Fundação, porque além de ter adorado as personagens, gostei do facto de eles estarem a tentar encontrar o planeta original, portanto, de onde vieram os seres humanos. Uma vez que todos os seres humanos são iguais, independentemente do ponto da galáxia ou do universo em que se encontram, independentemente do planeta, isso só significa uma coisa, que é, todos eles vieram de um planeta original. E, portanto, qual é esse planeta e onde é que ele está? Ele ainda existe? Qual é a origem dos seres humanos? E basicamente é isto, eles estão a tentar descobrir qual é o planeta de origem, e é um livro que eu adorei e estou ansiosa por continuar, porque Isaac Asimov tinha uma cabecinha que, meu Deus, a inteligência deste homem. Devia ser extremamente interessante conversar com ele. Tenho só a dizer. Eu não sei se vocês já perceberam, mas não há qualquer tipo de ordem na ordem em que eu vos estou a mostrar os livros. Quando eu chegar ao meu top, eu aviso. Portanto, esses sim estão por ordem, até lá, não. Portanto, o próximo livro que eu tenho para mostrar é aqui, Salem's Lot, A Hora do Vampiro. Eu tenho estado a adorar conhecer Stephen King. Eu até há relativamente pouco tempo não tinha lido muito, tinha lido praticamente o Shining, tinha começado Torre Negra, a coleção a continuar, e portanto não conhecia muito da obra de Stephen King e tem estado a ser muito bom descobrir. Salem's Lot foi dos primeiros livros do autor, foi muito bom mergulhar neste livro que me fez sentir coisas. Eu não gosto das coisas que se escondem no escuro e portanto há coisas aqui que ficam implícitas que estão a acontecer e isso mexe-me aqui um bocado com o psicológico. Portanto, foi muito interessante ver esta cidade, Salem's Lot, que tem vida própria, que tem uma personalidade própria e que acaba por ser uma das personagens desta história, além das outras personagens que são efetivamente carne e osso, pessoas que andam por lá a circular. Eu adorei conhecer tanto a cidade como as pessoas, como a história. É muito interessante e eu sei que pelo menos uma das personagens é mencionada em Torre Negra, portanto eu tenho mesmo que continuar a Torre Negra para voltar a encontrar esta personagem. Depois tenho aqui Bolo Negro, um livro que é uma história familiar, tenho aqui algumas nesta pilha. É uma história familiar em que nós vamos ver o que uma mãe acaba por revelar aos filhos em testamento. Portanto, a mãe já morreu, os filhos não se estavam a dar, ela arranjou forma de eles serem reunidos para a leitura do testamento. Testamento esse que ela está a narrar. Portanto, o testamento está gravado e ela está a narrar aos filhos coisas da história dela, do passado, da forma como ela foi parar, onde estava, a forma como ela conheceu o pai, a relação deles, tudo, porque é que não tinham ligações familiares, tudo isso está apenas em testamento, coisas que eles nunca souberam em vida. É um livro que fala aqui de temáticas muito importantes, é um livro que para algumas pessoas poderá não funcionar exatamente porque tem muitas temáticas, mas para mim foi... eu gostei muito das personagens, gostei muito da mãe, gostei muito das pessoas que estão à volta dela. Se há coisas que eu na posição dela faria ou não faria, não faço ideia, porque felizmente, espero eu, nunca passar pelo tipo de situações que ela passou e portanto há coisas que nós achamos que nunca iríamos fazer, mas se calhar se os víssemos naquela situação iríamos acabar por tomar decisões e fazer coisas e ter atitudes que nós se calhar não revemos em nós neste momento. Portanto, foi um livro que eu gostei mesmo muito de ler e que, óbvio, aconselho como qualquer um dos livros que eu estou a mostrar agora. E portanto vou passar para outra saga familiar, mais um dos melhores de 2022. Tenho aqui Violeta, de Isabel Allende. Eu gosto imenso dos livros de Isabel Allende e a verdade é que me faltam ainda muitos para ler. Podia ser uma coisa má, porque eu podia pensar, quero conhecer mais dela, quero conhecer, mas eu sei que um dia, vai chegar o dia em que eu já não vou ter mais coisas dela para descobrir e por enquanto esse dia está muito longe. Portanto, Violeta foi dos últimos livros a ser lançado e portanto nós estamos aqui a seguir a história da Violeta contada
pela própria Violeta, em primeira pessoa. Ela está a escrever cartas a alguém, nós mais à frente vamos ficar a saber quem, e portanto ela está a escrever toda a história dela, portanto desde o nascimento até o momento em que está a escrever essas cartas. Nós vamos ver aqui a forma como a família dela se foi adaptando às crises, a forma como ela foi uma mulher muito à frente para o tempo, que acabou por estar envolvida nos negócios da família. Foi uma mulher que efetivamente teve aqui um impacto muito grande a nível da comunidade onde se inseria, e é extraordinário. As personagens secundárias deste livro são fantásticas e, portanto, Isabel Allende é sempre um gosto enorme ler e lá está, ainda tenho muito da obra da senhora para descobrir. Portanto, estou contente. Depois tenho aqui Monstrous, e eu aqui só tenho o volume 6 porque na realidade foi o único volume que eu li pela primeira vez este ano. No entanto, ele está aqui mais para representar esta coleção, uma vez que eu reli tudo e li este então pela primeira vez. E o quinto também, se não me engano. Portanto, o Monstrous tem estado a ser uma história extremamente complexa, cheia de detalhes. Estas ilustrações são só fantásticas, tem estado a ser muito bom descobrir a história da Maika Meio Lobo, e portanto mais uma vez também acaba por ser uma saga familiar. No entanto, é uma saga familiar que envolve tentar evitar uma guerra, tentar ser uma arma numa guerra e tentar fazer o nosso caminho quando todos os outros têm um caminho traçado para nós. E tem estado a ser mesmo muito bom descobrir esta história e eu estou ansiosa pelo próximo volume. Olha, depois disso temos aqui Fala com o Ex, de Rachel Lynn Solomon, um livro sobre rádio, sobre o facto de nós às vezes acharmos que não temos capacidades ou não temos características para trabalhar em algo e, portanto, até gostamos de estar assim em backstage, ficarmos um bocadinho nas sombras e dar o palco a outras pessoas para fazer um trabalho que nós até gostaríamos de fazer. No entanto, a nossa personagem aqui vai descobrir que afinal o que ela achava que era um impedimento para ser locutora de rádio pode funcionar bem noutro formato, como por exemplo um podcast. E portanto nós temos aqui duas personagens que trabalham em rádio. Eles de certa forma são um pouco antagonistas, portanto nós temos aqui uma personagem que já trabalha em rádio há muitos anos mas não estudou para isso, e temos alguém que acabou de sair da universidade, vem ali cheio de galhardões, mas não tem experiência. E portanto nós temos aqui duas personagens que à primeira vista não se suportam, mas porque coisas de treta, sabem? E quando é proposto que eles façam um programa em que passem por ex-namorados e portanto que falem sobre relações de uma perspectiva pessoal que eles na realidade não têm, eles acabam por fazer isso, e depois temos aqui um programa de rádio a funcionar bastante bem, até porque eles têm bastante química e portanto é interessante ver a forma como eles se vão descobrindo e descobrindo a paixão pela rádio e as coisas que podem e não podem fazer, os limites daquilo que conseguem e das pessoas a quem conseguem chegar. E é um livro em que foi a primeira vez que eu li a personagem feminina ser mais velha que a personagem masculina. Não é muito comum. Mesmo na vida real é algo que se torce mais o nariz do que quando os homens são mais velhos que as mulheres, e portanto é muito interessante ver a forma como está explorado no livro, e eu gostei mesmo muito desta história e eu sei que vai sair mais algo da autora e portanto estou muito curiosa com essa leitura também. Depois tenho uma continuação também de uma trilogia, tenho aqui God's Grave, que é a continuação de Nevernight, de Jay Kristoff, que eu estou a adorar e eu gostei ainda mais deste volume do que o primeiro. A Mia Corvera é uma personagem fantástica. Ela é guiada por vingança, que é uma coisa que eu não gosto, mas na realidade a vingança dela faz sentido, compreendo, eu provavelmente não faria, pronto, né? Mas eu compreendo de onde ela vem, o porquê e a forma como o faz. E portanto nós temos aqui alguém que estudou para ser uma assassina contratada e que vai acabar por se ver aqui envolvida em tramas que lhe saem muito fora do controle. Isso é uma coisa que a Mia não gosta. E portanto, quando uma pessoa é pressionada, o que é que uma pessoa faz? Uma pessoa decide que vai ter de controlar aquilo pelas próprias mãos e mete-se em situações que na realidade não sabe muito bem como é que há de sair delas. Mas é muito interessante e eu estou a adorar conhecer mais da Mia, conhecer mais da Missa Kindly, conhecer mais do que faz com que ela consiga atravessar sombras, circular nas sombras, e portanto falta-me ler só
Quem sabe se será 2023 o ano de terminar esta trilogia. Depois, um dos meus queridinhos de 2022, um daqueles que me vai ficar assim no coração, que me enche aqui as medidas e a alma e tudo. The Boy Who Steals Houses and the Girl Who Steals His Heart. Nós temos aqui duas personagens, irmãos, que são neurodivergentes e, portanto, pelo menos o irmão mais velho tem autismo. Nós não sabemos, pelo menos acho que não é muito explícito o que é que o irmão mais novo terá. Em princípio também será dentro do espectro do autismo. E a questão é que eles fugiram de casa relativamente novos e, portanto, têm estado a tentar encontrar uma forma de viverem. E uma das formas que eles encontram de fazer isso, de conseguir dormir em sítios relativamente seguros, ter comida, é assaltar casas. Portanto, eles assaltam casas para entrar... Aliás, assaltar é um bocadinho forte. Arrombam casas, que não é nada forte. Isto uma pessoa troca assaltar por arrombar e parece que é assim uma coisa fantástica. Portanto, eles arrombam casas, conseguem muitas vezes saber onde é que as pessoas deixam as chaves excelentes e ocupam as casas para dormir, para comer, portanto usam a casa para dormir e comer basicamente e depois chegam em viagem, arrepiam um caminho. O que acontece é que aqui nós temos o Sam, que é o irmão mais novo, que há um dia que adormece numa casa e acorda no dia seguinte de manhã e a casa está cheia, que é uma coisa que não deveria ter acontecido, até porque ele na noite anterior tinha verificado se efetivamente a casa não seria suposto receber pessoas no dia a seguir. No entanto, a família entrou toda. Quando ele está a tentar sair da casa, toda a gente assume que ele é amigo de algum dos 500 filhos que aquela família tem e portanto toda a gente assume que é amigo de um dos irmãos. E o que acontece é que ele vai ficando ali e fala, fica aquele dia, eventualmente vai ficando e vai ficando. E isto é um livro sobre encontrar famílias. Portanto, as famílias que nós encontramos. Found family. E eu estou a perceber que eu gosto muito dessas histórias. Quando a nossa própria família falhou, tentarmos encontrar a nossa família nas pessoas que nos rodeiam. Esta história é lindíssima. As personagens só dá vontade de lhes dar um abraço, metê-las numa redoma e protegê-las. E a família que eles encontram, os Delaney, são qualquer coisa que me é próxima, porque a minha família é fantástica e, portanto, tenho essa perspectiva e é só lindo e eu gostava imenso que este livro fosse traduzido, porque é só qualquer coisa, é mesmo de encher o coração. Depois vamos a um dos primeiros do ano. Tenho aqui O Homem Mais Feliz do Mundo, de Eddie Jaku. Eddie Jaku foi sobrevivente do Holocausto, portanto da Segunda Guerra Mundial. Ele ainda passou por mais do que um campo de concentração. Ele, para todos os efeitos, conseguiu fugir e decidiu, depois dessa fuga, que se calhar até estava mais protegido dentro do campo de concentração do que fora dele. E isto é muito estranho de dizer, mas se vocês lerem as memórias do senhor vão perceber. É uma pessoa que se conseguiu focar. Posteriormente, não assim que saiu do campo, mas posteriormente ele obrigou-se a assumir que ele sobreviveu e tinha de fazer com que a vida dele fosse mais do que ser um sobrevivente do Holocausto. E portanto ele falou sobre a experiência dele nos campos de concentração até morrer. Isso foi uma das coisas que ele fez durante muito tempo. E ele decidiu, e foi uma decisão consciente e forçada, e que deu muito trabalho a conseguir, de ser o homem mais feliz do mundo. E, portanto, o que ele nos está aqui a mostrar, as coisas que passou, as pessoas que conheceu, todas as situações que viveu, o que nós vemos é que o Eddie sempre foi uma pessoa que conseguiu chegar às pessoas e conseguiu rodear-se de pessoas boas e que o facto de ter encontrado pessoas boas na vida dele acabaram por fazer com que tudo fosse melhor e depois esta força e esta fome de viver e de fazer em memória de quem lá ficou é só fantástico. O livro é mesmo pequenino, o senhor escreve de uma forma bastante crua, este livro não é literário. O senhor já tinha cerca de 100 anos quando escreveu este livro, morreu 2 anos depois de o lançar, se não me engano. Portanto, se querem uma narrativa de holocausto na primeira pessoa, definitivamente este livro vale muito, muito, muito a pena ser lido. Continuando com velhotes, tendo em conta que o Eddie Jaku, quando escreveu o livro, já tinha 100 anos, eu tenho aqui o Rugas, de Paco Roca, um livro sobre Alzheimer, sobre nós perdermos as nossas capacidades mentais e de que forma isso vai acabando por condicionar não só a nossa vida, mas
principalmente das pessoas que estão à nossa volta. Portanto, nós começamos aqui o livro com a família do senhor a já não saber muito bem lidar com a situação, as perdas de memória, o ele começar a fazer coisas que não se lembra e então acabam por o pôr num lar de idosos. E nós vamos ver aqui a forma como ele vai encaixar no lar de idosos, as pessoas que ele vai conhecer, as características de cada um, a forma como o lar funciona, o facto de ele saber conscientemente que está a perder capacidades mentais. E este livro destroça-nos aqui completamente o coração. É uma coisa da qual a maior parte de nós não está livre, nós não sabemos o que é que vai acontecer e, portanto, eu estou a tentar muito manter isto afastado, a ler vários livros, dizem que ajuda, portanto, não sei se ajudará ou não, mas definitivamente conhecer estas histórias faz com que nós olhemos para a nossa vida e as pessoas que estão à nossa volta de forma diferente, nós perspectivamos mais as coisas e, portanto, é um livro que eu aconselho mesmo muito porque é fantástico. E, portanto, chegamos neste momento ao top 3, e sim, este ano é um top 3, porque efetivamente eu consigo marcar aqui um patamar que os outros não atingiram e estes atingiram e, portanto, são 3 histórias fantásticas, 3 histórias que eu adorei, 3 personagens que, aliás, são mais personagens do que só 3, mas são personagens que definitivamente não me vão abandonar e que vão ficar comigo para todo o sempre. O primeiro aqui do meu top 3 é aqui o Filha da Deusa da Lua, de Su Lin Tan, que eu amei. A personagem principal, a Xin-Yin, é fantástica, é fenomenal. O facto de nós conseguirmos acompanhar os processos mentais do personagem, todas as tomadas de decisão, todos os receios, medos, aquilo que faz com que ela se mova, aquilo que faz com que ela não se mova, tudo isso nós temos acesso aos pensamentos da personagem. Nós temos aqui uma personagem que é bastante altruísta, portanto ela coloca as necessidades dos outros à frente das dela, no entanto ela não faz isso rebaixando-se ou metendo-se numa posição em que ela saia mal. Basicamente nós temos aqui uma personagem que é extremamente ponderada, extremamente equilibrada na forma como faz uma tomada de decisão e é tão refrescante. Eu adorei. Adorei porque não é habitual nós vermos personagens assim. Estamos a falar de uma personagem que é extremamente focada, ela tem um objetivo em vista e, portanto, sempre que ela sente que está a perder um bocadinho o pé e que as coisas já não estão a correr muito bem e que ela já não está a conseguir lidar bem com as situações, ela faz uma paragem e volta atrás e pensa no objetivo dela. E se as coisas forem ao encontro do objetivo dela, ela segue por esse caminho, mesmo que não seja um caminho que lhe agrade e que ela fosse tomar assim ao primeiro impulso. E, portanto, foi simplesmente uma personagem que eu amei. Xin-Yin é alguém que efetivamente ficou assim num patamar muito alto. Os próximos livros provavelmente não são surpresa para ninguém, até porque eu já falei deles não há muito tempo e já disse especificamente que foram dos meus favoritos do ano, portanto poderão já saber quais são, no entanto eu vou mostrar, eu vou falar sobre eles na mesma, não se preocupem, não vão falhar os meus favoritos do ano. Portanto, o primeiro que eu tenho aqui é O Fim é o Princípio, de Chris Whittaker, um livro em que as personagens são mas tão bem escritas. As personagens são extremamente realistas. As pessoas que estão neste livro, podíamos cruzar-nos com elas na rua. São muito completas, são personagens cinzentas, nem extremamente boas, nem extremamente más. São personagens que têm dúvidas, receios, têm paixões, têm desejos, mesmo que achem que não os podem ter por vários motivos. Portanto, nós aqui acompanhamos a Duchess e o Robin, que é o irmão mais pequeno. A Duchess tem cerca de 12 anos. E depois acompanhamos também o Walk, que é o chefe de polícia. E, portanto, nós temos aqui estas 3 personagens que acabam por ser as personagens principais deste livro, pela forma como eles se ligam, pela forma como as suas histórias estão entrelaçadas, pela forma como a história se desenrola, pelo facto, por exemplo, do Walk ter a necessidade de ajudar a família da Duchess, no fundo como se estivesse em dívida para com eles, e portanto nós temos aqui personagens que são extraordinárias. Eu não consigo falar muito sobre este livro, eu já disse isto das várias vezes em que fiz sugestão de leitura, em que falei sobre ele nas leituras do mês. Não é um livro sobre o qual seja fácil de falar,
porque para começar iria dar spoilers, mas é muito sobre como nós falhamos enquanto sociedade perante certas pessoas e portanto nós deixamos pessoas que se calhar precisavam de mais apoio, no fundo ao Deus dará. E se calhar até desviamos os olhos quando há alguma coisa que acontece e que nós achamos que não nos devemos meter. Mas há personagens, há pessoas na vida real que precisam que nós nos metamos na vida deles e que ajudemos da forma que conseguimos. E portanto é um livro mesmo que eu gostei imenso. Gostei mesmo muito de ler. E o último que está aqui, A Breve Vida das Flores, de Valérie Perrin, porque a Violette vai ficar comigo para todo sempre, todo e todo sempre, e é uma personagem que nunca me vai abandonar. A Violette é guarda de cemitério e ela tem aqui duas perspectivas. Nós temos a Violette lado de fora, um lado que é muito sóbrio, que é pesado, que é gentil, mas que não é uma pessoa que se dê muito, mas que está sempre lá com um ombro disponível, com uma chávena de chá e com um espaço em que as pessoas podem entrar e estar se precisarem. E depois temos a Violette do lado de dentro, que ninguém conhece, que é uma mulher cheia de vida, com uma vida interior, sim, muito rica. Ela própria tem um vestuário de inverno e um vestuário de verão que coloca em simultâneo, portanto ela veste-se com roupa colorida por baixo dos seus casacos pesados, pretos, que se calhar a roupa mais colorida não seria o mais indicado para trabalhar num cemitério, portanto poderia ofender algumas pessoas o facto dela ter ali alguma leveza num sítio que de si só já é pesado, e portanto nós temos aqui um livro que fala muito sobre segundas oportunidades, sobre o facto de nós às vezes não conhecermos bem as pessoas por muito tempo que convivamos e que se viva junto, porque há coisas que nós não sabemos, há passados que não são explícitos, há desafios, há muitas coisas que nós às vezes não falamos e que se a outra pessoa que está connosco não souber delas, há certas coisas sobre nós que também não vai compreender. E se calhar mesmo que soubesse não iria compreender. E portanto é muito um livro sobre agarrarmos a nossa vida com as duas mãos e fazermos dela nossa. E eu amei, lá está. É um livro que vai comigo para todo sempre. Porque a Violette é... sim, qualquer coisa. E portanto estes são os meus melhores e aqueles menos bonzitos que li em 2022. Deixem-me nos comentários se já leram algum destes livros. Eu sei que estão aqui coisas muito diferentes entre elas. Deixem-me tudo nos comentários se já leram, se leram, gostaram, se não gostaram, se os meus piores são os vossos melhores, se os meus melhores são os vossos piores. Isto não se sabe porque os leitores são todos diferentes, todos nós temos perspectivas diferentes das histórias e portanto aquilo que diz muito a mim poderá não dizer a vocês e vice-versa. Portanto, deixem-me isso nos comentários, deixem-me o vosso top 3. Conseguem fazer o vosso top 3? Vocês viram qual é o meu. Portanto, eu por hoje vou ficar por aqui. Adeus e até à próxima. Tchau!